Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou vindo aqui para junto estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela tem poder de transformar nossa vida. Eu estou seguindo o livro de Romanos. Hoje eu quero gravar no capítulo 8. Minha última gravação eu fiz no capítulo 7. Encerrei o capítulo 7. Vocês que me seguem pela rede social, vocês podem encontrar todos os estudos bíblicos feitos por mim no YouTube, também no Facebook. Vocês que me seguem pelo YouTube, por favor, se inscreva. Divulgue o canal do YouTube para que o YouTube também reconheça que esse canal é benéfico para as pessoas e possa divulgar. Vocês que me acompanham pelo Facebook, compartilhe as mensagens com os seus amigos para abençoar os seus amigos. As pessoas que me seguem pelo grupo, eu sei que têm divulgado o meu trabalho, porque eu tenho visto muito grupo contemplando a mensagem do presbítero Gregório. Muito bem, eu agradeço a todos. E hoje eu quero estudar o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos, ele é bastante extenso. Ele contém 39 versículos, então eu vou dividir. Hoje vou tentar comentar até o versículo 17. Eu gosto de comentar versículo por versículo, então vamos lá. O livro de Romanos, o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, fala sobre a liberdade dos crentes a respeito da condenação. Do versículo 10 até o versículo 17, fala sobre os seus privilégios por serem filho de Deus. Agora, do versículo 18 até o versículo 25, fala sobre as suas esperanças e também acerca das tribulações. Do versículo 26 a 27, fala sobre a ajuda do Espírito Santo na oração. Do versículo 28 até o versículo 31, fala sobre o interesse no amor de Deus. E encerra do versículo 32 a 39 sobre o triunfo final por meio de Cristo. Nós vamos procurar estudar tudo isso, amados. Mas hoje eu vou apresentar a vocês o versículo 1 até o versículo 9, e depois estarei falando sobre até o versículo 17. Então vamos ver. O versículo 1 até o versículo 9 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que, como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus, nem
em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui vai até o versículo 9, então eu vou parar aqui, fazer esse comentário, e depois estarei lendo do versículo 10 até o versículo 17 e fazendo o comentário. Então nós vemos, amados, que primeiro precisamos saber que o livro de Romanos, ele foi escrito 60 anos depois de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve o livro de Romanos, Jesus já havia partido desta terra, Jesus já tinha passado pela terra e já havia passado 60 anos após o seu nascimento. Então foi em torno de 30 anos após a vinda de Cristo, porque Cristo viveu até os 33 anos. No ano 60 depois de Cristo, o apóstolo escreve o livro de Romanos. No versículo 1 até o versículo 9, vemos que os crentes podem ser castigados pelo Senhor, mas eles não serão condenados com o mundo. Eles não serão condenados com o mundo, porque não tem união com este mundo, mas tem uma união em Cristo. É por meio de Cristo, através da fé. Então agora eles estão livres dessa condenação. Eles estão seguros agora, guardados. É isso que diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há essa condenação para aqueles que são crentes em Jesus. Ainda que eles muitas vezes passem por luta, ainda que eles passem por tribulação, ainda que eles sofram muitas vezes enfermidade, porque muitas vezes, enquanto estivermos aqui na vida terrena, nós somos sujeitos até mesmo a pecar. Mas não seremos condenados com o mundo, porque nós estamos unidos em Cristo por meio da fé. Esta fé nos dá segurança, então estamos seguros. Qual é o princípio de nos tornarmos servos de Deus, ou de andar com Deus, ou de abandonar a prática do pecado? O que é realmente o pecado? Qual é a parte do pecado que domina a nossa vida? A carne. Essa carne, ele tem forte domínio sobre nós, os desejos carnais. Então, nós precisamos agora ser revestidos pelo Espírito. Nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza carnal nós chamamos de velha criatura. A velha natureza, ou a corrupção que existe em cada um de nós. Mas a nossa natureza verdadeira, o Espírito que habita em nós, ele foi iluminado pela graça de Deus, para a qual fazemos parte agora. Nós somos agora governados através do Espírito, não mais pela vontade da carne. A vontade, a nossa vontade agora, ela vem sendo renovada pelo Espírito de Deus. Sem essa renovação, nós somos incapazes de obedecer por completo o mandamento e a lei de Deus. Além dos deveres agora, nós precisamos ter a obediência interna. Deus mostra o seu aborrecimento através
do aborrecimento que ele teve do pecado. Por isso quando muitas vezes nós sentimos aquele sofrimento, pelo sofrimento que nós sentimos, interior, mas Deus, ele condenou todo o sofrimento, trazendo o sofrimento pelo seu próprio Filho. O Filho de Deus sofreu na carne, para que as pessoas que hoje se tornaram filho de Deus, aqueles que se tornaram crente no mandamento de Deus, eu não estou falando de se você se tornar de uma igreja cristã, mas ser crente, crer que Jesus Cristo é o perfeito sacrifício, que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem o poder de perdoar, de nos dar a justificação do nosso pecado. Quando nós acreditamos nisso, então nós satisfazemos a justiça divina e nos tornamos crente de que Cristo é o verdadeiro caminho. Então se abriu o caminho da salvação para aqueles que eram pecador. Na verdade, nós continuamos sendo pecador, mas agora somos pecador redimido, pecador perdoado, absorvido mediante a graça de Deus. E quando nós somos absorvidos, somos perdoados, somos redimidos, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo escreve a lei do amor de Deus no nosso coração. E trazendo sobre nós a justiça dessa lei, para que essa lei venha reger a nossa vida, para que assim sejamos cumpridor em Cristo Jesus, porque Cristo cumpriu todas as leis. De todo modo, agora nós somos transformados e somos abençoados, tornamos bendito para Deus. Antes nós éramos desprezado por causa do nosso pecado. Deus não conseguia ter comunicação conosco porque o nosso pecado ele fazia divisão entre Deus e nós. Mas Cristo cumpre toda a lei de Deus e nos reconcilia novamente com Deus. Todos aqueles que são crentes em Cristo, quando digo crente em Cristo, eu não estou falando sobre uma igreja cristã, mas estou falando todos aqueles que acreditam piamente que Cristo é o Redentor, que passa agora, que responde agora à intenção da lei, a favor de Deus. O bem-estar na alma, os interesses da eternidade são as coisas que o Espírito implanta em nossos corações. Agora, nós somos direcionados, nós vivemos agora governado com o sentimento do Espírito. Nós temos que agora trilhar esse caminho, o caminho que o Espírito nos mostra. Por qual caminho você tem avançado, meu irmão? Por qual caminho você tem trilhado, minha irmã? Se você segue, se você avança o caminho que o Espírito Santo está te mostrando, então você se deleita nos próprios caminhos de Deus e os seus pensamentos estão sempre voltados para o plano de Deus. Quando nós somos agora governados pelo Espírito Santo, nós somos mais sábios para saber escolher dentro deste mundo qual será o destino da nossa alma. Porque se nós escolhermos o caminho da eternidade, seguindo o caminho de Cristo, então nós sabemos qual será o destino da nossa alma.
Mas se nós seguirmos a corrupção que há no mundo, o destino da nossa alma será a perdição eterna. Então, a alma de cada um de nós precisa ser santificada. Quando recebemos essa santificação por meio do Espírito Santo, a nossa alma vive. A nossa alma recebe vida plena. Essa vida, ela nos dá paz. Então nós somos libertos agora da mente carnal. Não, a nossa mente carnal, ela se torna inimiga de Deus. Então a nossa inimizade com Deus era através da prática dos desejos da nossa carne. O homem natural, o homem carnal, ele não está debaixo da graça divina. Ele precisa ser submetido à lei de Deus. A mente carnal nunca está de acordo com a lei divina. Ela precisa ser quebrantada. Os desejos carnal precisam ser excluídos, precisam ser expulsados da nossa mente. Então podemos conhecer nosso estado, podemos conhecer o nosso caráter verdadeiro quando nós perguntamos se temos ou não o Espírito de Cristo habitando em nós, se realmente estamos vivendo aquilo que o Espírito Santo tem proporcionado a cada um de nós. O apóstolo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas aí ele diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele deixa bem claro. O Espírito de Deus precisa habitar em nós. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você precisa ter esse Espírito habitando dentro de você. Você precisa almejar. Por isso você precisa orar pedindo: Senhor, conceda-me a graça do Espírito Santo. Porque nós vamos ver mais para frente que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Então, Cristo, ele habita dentro de nós através do seu Espírito Santo. Ele governa através de nossa vida por meio do seu Espírito Santo. Cristo Jesus, ele nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, do versículo 10 até o versículo 17, eu vou ler agora, está escrito assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pela qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro e também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Então, amados, aqui está bem claro a explicação que o apóstolo Paulo dá acerca de vivermos uma vida espiritual. Se o Espírito está conosco, então Cristo está em nós. Se o Espírito habita em nós, então Cristo habita também dentro de nossos corações. Ele habita no coração de cada um de nós. E nós temos que acreditar nisso. Isso chamamos de fé. É pela fé que nós temos a certeza de que o Espírito de Deus habita dentro da nossa alma. A graça na alma, a sua nova natureza, a alma está viva agora para Deus e tem começado a sua santa felicidade que durará para sempre. A justiça importada de Cristo assegura a alma a melhor parte de que a morte não predomina mais sobre nós, ainda que o nosso corpo físico venha a morrer, mas a nossa alma se torna imortal. Assim podemos ver qual grande é o nosso dever de andar em santidade, não em busca dos prazeres da carne, senão agora viver em busca realmente de uma santificação do Espírito. Se alguém vive habitualmente conforme as luxúrias corruptas deste mundo, que vive habitualmente na prática de uma vida pecaminosa, praticando todo tipo de luxúrias, todo tipo de corrupção, certamente essa pessoa perecerá em seus pecados. A pessoa sabe que o momento que está pecando, ele sabe que aquilo é errado. E por isso ele é um pecador professo. O que agora você confessar, isso você será. E uma vida mundana, ela se torna indigna da parte de Deus. Uma vida mundana, ela se torna digna de uma morte eterna. Se comparada com o prêmio de que um dia iremos alcançar a eternidade, de sermos chamados de perfeito, esse prêmio só o Espírito Santo pode nos fornecer. E pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, esse Espírito de Deus, ele dá testemunho dentro do nosso espírito, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espírito que habita numa alma que precisa de um corpo para se locomover. Assim como Deus é trino, ou seja, o Pai que governa todas as coisas, o Filho que criou juntamente com o Pai todas as coisas, e o Espírito Santo que trouxe todas as coisas à existência, nós também somos tridimensional. E nosso espírito que habita dentro de nós é chamado espírito humano. E esse espírito humano precisa receber o testemunho do Espírito de Deus, que agora nós somos uma nova criatura. Nós chamamos isso de uma regeneração. Essa regeneração, ela vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz à nossa alma uma vida nova, uma vida divina. É apesar de que muitas vezes nós, ainda que vivamos nesse mundo, somos tentados a voltar a praticar a iniquidade, o pecado, mas somos agora aconselhados pelo Espírito de Deus que dá testemunho ao nosso espírito.
Os filhos de Deus têm o Espírito para que opere nele a disposição de filhos. Não tem o espírito de servidão. Eles não estão vivendo debaixo de um ritual da qual estava a sua antiga natureza, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, que era regido pela escravidão, pela submissão de servidão. O Espírito que habita em nós, ele foi um espírito de adoção. Esse espírito de adoção não estava atuando na antiga aliança, porque Cristo ainda não tinha vindo ao mundo. Mas agora, esse espírito da adoção, ela foi plenamente derramada sobre todos aqueles que crêem. Isso se refere ao espírito que antigamente atuava na vida das pessoas que nós chamávamos de carnalidade. Era um espírito de servidão. Mas agora nós somos libertos através do Espírito de Deus por meio de Cristo Jesus. Antes nós éramos sujeitos a praticar muitos pecados. Mas agora nós convertemos. A nossa conversão, ele nos leva à libertação. Ele traz paz ao nosso coração. Mesmo as quais Deus não tem dado paz para aqueles que não conhecem a Deus, porque a verdadeira paz é ter o Espírito de Deus habitando dentro da nossa alma. E o Espírito de Deus, além de nos dar paz, ele nos dá uma santificação. Aqueles que são santificados por Deus têm o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele dá testemunho ao nosso espírito interior, ao homem interior, de que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito de Deus, ele dá paz à nossa alma. Embora agora podemos parecer perdedores, mas nós sabemos que Cristo é o grande vencedor. E afinal, não seremos abandonados. Não podemos ser perdedores, porque Ele é o vencedor. Ele venceu. Então, o que está escrito assim? No versículo 16 e 17, só para encerrar. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então sabemos que nós temos um espírito humano. E o Espírito de Deus que habita agora em nós, ele chega e diz, olha, você agora não é mais um ser carnal. Você agora é filho de Deus. A sua natureza é espiritual. O seu destino final está diante de Deus. Antes você era destituído da glória de Deus. Mas agora você é filho de Deus. E o versículo 17 diz assim, e se somos filhos, então somos logo herdeiro. Qual é o destino final da nossa alma? Herdar a eternidade. Diz também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós somos coparticipantes da glória de Cristo. Então, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uma glória, uma coroa de honra, uma eternidade nos céus, um revestimento de uma alma imortal, uma capacidade de vencer todo obstáculo da vida, de chegar na presença do Eterno, de chegar nos céus
redimido, lavado e purificado, de ser chamado de bem-aventurado na presença do Eterno, de receber o testemunho de Cristo dizendo: eis aqui meu Pai, a tua igreja, a minha noiva, aquele a qual eu paguei o preço, derramando meu sangue na cruz para redimir e trazer a ti uma igreja imaculada, uma igreja purificada para habitar eternamente comigo. Eis aqui, Pai, agora entrego a ti para que tu, Senhor, receba esta igreja como aquela que foi fiel na terra. Agora nós passamos e entrarmos nos céus como herdeiro de Cristo, como coparticipante da mesma honra que Deus deu ao seu Filho amado. Graça e paz para todos. Amém.